Salmo 23. Nós estávamos meditando nos salmos sequencialmente, mas como temos alguns conjuntos de salmos de mesmo tipo, por exemplo, passamos 5 semanas seguidas, né? Meditando em salmos de lamentação. Então nós estamos expondo os salmos de maneira organizada pelo tipo de salmo. Então, uma semana estudamos um de lamentação, outra semana um salmo de louvor, outra semana, como hoje, um salmo de confiança, um salmo de fé, outra semana um salmo imprecatório, outra semana um salmo de penitência, e vamos caminhando pelos salmos a fim de que nós possamos observar de maneira mais geral a mensagem contida nesse livro. Hoje, um salmo bastante conhecido, a maioria das pessoas sabem até de cor, mas nós vamos ler nessa manhã. Salmo 23 está escrito: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Algumas versões, por longos dias, outros, eternamente. Então vamos orar. Deus amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti e pedir que nessa manhã o Senhor venha nos instruir pela Tua palavra, Senhor. Que encontremos nas palavras tão ricas desse salmo, Senhor, e tão confortantes, Senhor, princípios e verdades, Senhor, que venham nos ajudar, Senhor, a lidar com a nossa vida cotidiana, Senhor, em especial com aqueles momentos, Senhor, em que tristezas, em que angústias, em que adversidades, em que perigos, Senhor, em que sofrimentos, ó Deus, venham bater a nossa porta, Senhor, e venham atingir a nossa vida. Que venhamos encontrar nas Tuas palavras, Senhor, o consolo, o conforto, a esperança, o refúgio que precisamos nesses momentos, Senhor, a fim de que sejamos conduzidos, Senhor, e sustentados por ela. Por isso, vem ser conosco. Nós Te pedimos, Senhor, e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Salmo 23, Salmo de Davi. Um salmo, alguns estudiosos, eles divergem um pouco no tipo de salmo. A maior parte concorda que nós temos aqui um salmo de confiança, um salmo de fé, misturado com um salmo de lamentação, só que com um salmo de lamentação onde os perigos iminentes da vida cotidiana de Davi são obtidos. Nós só temos uma citação dele sobre os seus inimigos. Então, é um salmo em que ele expressa do começo ao fim a confiança que ele tem em Deus, o motivo dessa confiança e aquilo que essa confiança em Deus irá produzir na sua vida, mesmo em meio às adversidades ou às dificuldades que ele enfrentava na sua vida diária como rei de Israel, e parte dela fugindo dos seus perseguidores. Quando pensamos no Salmo 23 em especial, nós estamos falando ou meditando talvez num dos textos, eu falo em textos completos assim, das Escrituras mais conhecidos. Talvez ele, como é que eu posso dizer assim, ele concorra para o mais conhecido com a oração do Pai Nosso. Mas talvez depois da oração do Pai Nosso, nenhum texto das Escrituras é tão conhecido como o Salmo 23. Não apenas no meio evangélico, talvez a gente poderia dizer, mas tem João 3,16 e tem tal texto, mas isso é muito comum no nosso meio.
Então, João 3,16 nós usamos para com aqueles que não conhecem ao Senhor, aqueles que ainda não são salvos. Mas o Salmo 23 não importa a idade, não importa o grau de instrução, não importa a nacionalidade. Eu ia dizer a raça, mas eu acho que isso não é mais muito cabível, né? Deus não criou raça negra, indígena, coisa. Deus criou seres humanos, então a gente se abstém um pouco disso. Mas não importa o tipo de povo, a condição social ou intelectual que as pessoas tenham. Via de regra, quase todas as pessoas que nós conhecemos sabem o Salmo 23 ou o que tem lá, inclusive os ateus. Então, nesse sentido, a parte, possivelmente, da oração do Pai Nosso, esse é um dos textos mais conhecidos do mundo, em termos bíblicos, o Salmo do Pastor. Então, a beleza literária dele e a percepção ou a mensagem espiritual que ele traz tem confortado a vida das pessoas de maneira geral ou de maneira comum, não apenas a vida daqueles que conhecem a Deus, que foram alcançados pela sua salvação, mas muita gente tem sido abençoada, em especial nos seus momentos de aflição, quando eles simplesmente transformam esse salmo na sua canção de fé. Então, muita gente tem encontrado nas palavras desses salmos o conforto e o consolo que elas precisam na aflição. É impossível, assim, nós calcularmos os efeitos que a leitura desse salmo tem trazido sobre a humanidade no decorrer dos séculos. Lembrando que nós temos diante de nós o livro mais lido do mundo, né? Apesar de toda a oposição, apesar de toda a perseguição contra a igreja, apesar de todos os esforços para banir esse livro e tirar ele de circulação, mas ainda hoje, cerca de 2.000 anos atrás, depois da vinda de Cristo, cerca de 500 e alguns anos, né, desde a invenção da imprensa no final do século V até hoje, a imprensa foi inventada para imprimir Bíblias, né? E aí o mundo dos livros foi alcançado, mas ela foi criada para imprimir as Escrituras, e desde a impressão desse livro houveram tentativas para tentar destruí-lo, mas ainda assim elas todas foram frustradas. Então, nesse sentido, nós temos diante de nós o livro mais lido do mundo, e por isso nós dizemos que é impossível nós calcularmos os efeitos abençoadores que esse livro trouxe para pessoas que estavam enfrentando momentos de dor, tristeza, de dúvida, mas pela leitura desse livro, pela leitura desse salmo, eles foram abençoados com paz, com satisfação e com confiança no Criador. Alguns estudiosos do livro dos Salmos, em especial ao falarem desses livros, eles tecem alguns comentários que são confortantes para a gente. Nós tivemos um estudioso dos Salmos chamado Taylor, que ele disse o seguinte: ao longo dos séculos, esse salmo tem conquistado um lugar supremo na literatura religiosa do mundo. Todos os que leem, independentemente de idade, raça ou circunstâncias, encontram na beleza pacífica dos seus pensamentos uma amplitude e profundidade de percepção espiritual que satisfaz e domina a alma. Ele pertence à classe dos salmos que exalam confiança e segurança no Senhor. Aqui o salmista não apresenta um prefácio de queixas acerca das dores, de enfermidades ou da traição dos inimigos, mas ele inicia e termina com palavras de gratidão pela bondade eterna do Senhor. Osterley, que era um professor de hebraico e de Velho Testamento no Colégio do Rei, em Londres, ele disse o seguinte acerca desse salmo. Ele diz: esse breve e seleto salmo, provavelmente o mais conhecido de todos os salmos, relata de alguém cuja confiança sublime em Deus lhe trouxe paz e contentamento. O relacionamento íntimo com Deus, sentido pelo salmista, é expresso por duas figuras representando o pastor protetor e o anfitrião amoroso. A breve referência aos inimigos indica que ele não estava livre da maldade
e intenção perversa das pessoas do seu povo, mas a menção delas é superficial, diferentemente de tantos outros salmos que são de outros salmistas que são vítimas de inimigos inescrupulosos e que acabam exteriorizando a amargura de espírito. Esse servo fiel de Deus tem somente palavras de reconhecimento e gratidão pela bondade divina. Todo salmo exala o espírito de paz e contentamento decorrentes da sua fé em Deus, o que o torna um dos mais inspiradores do saltério. Então, nesse sentido, uma das marcas desse salmo é aquilo que resulta na vida de alguém que crê, o fato dele ter e manter um relacionamento de intimidade com Deus. É possível a gente interpretar esse salmo inteiro como um salmo que exprime a relação, tendo como parâmetro, como referência, a relação de um pastor com as suas ovelhas. Só que Davi, para expressar toda essa confiança e toda essa segurança que ele possui acerca do cuidado de Deus e da bondade, ele se utiliza de duas figuras. Na primeira parte do salmo, versículo 1 ao 4, ele utiliza a metáfora do pastor e as ovelhas. Nos versículos 5 e 6, ele utiliza a metáfora de um anfitrião que recebe uma pessoa na sua casa e dá a elas e presta a ela as devidas honras. Então, quando vamos interpretar esse salmo, temos que fazer essa distinção a fim de podermos entender o que de verdade Davi queria dizer nas duas metáforas ou nas duas figuras que ele usa. A primeira metáfora é do versículo 1 ao versículo 4, onde ele trabalha e apresenta a Deus como um pastor pessoal. Nós estamos estudando o Evangelho de João e trabalhamos nas últimas semanas a figura de Jesus como o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas e através da morte dele as ovelhas do rebanho de Deus são trazidas para o seu aprisco. Aqui o Davi trabalha essa realidade do relacionamento do fiel, daquele que tem fé com Deus, como o relacionamento de um pastor com uma ovelha. Só que aqui para Davi, Deus é o seu pastor. E para a gente fica meio difícil, né? Porque a maneira como as pessoas criavam ovelhas e criam ovelhas naquela região do mundo é um pouco diferente daquela que nós conhecemos, inclusive da nossa, né? Ou se você for para algumas regiões onde há pastos verdejantes o ano inteiro e aí por diante, então uma coisa fica mais fácil de trabalhar, mas aqui não. Quando nós pensamos na criação de ovelhas, e trabalhamos isso no domingo à noite aqui, quando apresentamos Jesus como o bom pastor, e a maneira como eles trabalhavam nisso, uma região desértica, que não tem muita chuva, nem sempre vai ter pasto para as ovelhas, às vezes o pastor vai ter que guiar a sua ovelha por quilômetros e quilômetros até encontrar água, ou também um lugar onde haja pastos para essas ovelhas comerem. Então a figura do pastor era imprescindível nisso. Além de ser o responsável em conduzir as suas ovelhas para lugares onde eles poderiam ter água para beber e comida para comer, ele ainda era aquele que era responsável em vigiar as ovelhas, cuidar para que nenhuma abandonasse o aprisco, livrá-las e se expor até o perigo de morte para defendê-las dos seus inimigos comuns, como os lobos e como os animais selvagens que comumente tentavam se apoderar das ovelhas a fim de transformá-las em alimento. Então havia toda uma ação pastoral do pastor para com as ovelhas que Davi conhecia muito bem. Então, quando Davi ele apresenta a Deus nesse salmo como o pastor dele e ele como ovelha do seu rebanho, a maneira como ele, como pastor, cuidava das suas ovelhas e todas as coisas que ele exercia para que as suas ovelhas fossem supridas em suas necessidades e fossem protegidas dos seus inimigos, ele se coloca diante de Deus como essa ovelha e ele sabe que tudo aquilo que ele fazia para proteger as suas ovelhas e para supri-las e aquilo que ele fazia para manter o rebanho bem,
Deus iria fazer muito mais por ele. Então ele começa, no versículo 1 ao 4, ele apresenta Deus como o seu pastor pessoal. Não é o Senhor, é o nosso. Ele não se inclui na comunidade de Israel e apresenta Deus como pastor de Israel, como isso era apresentado comumente. Mas a questão aqui vem como reflexo do relacionamento que ele tinha com Deus, em intimidade, e ele diz: o Senhor é o meu pastor. Ele não apenas é o pastor de Israel, ele é o meu pastor. E que diz respeito a tudo aquilo que um pastor devotaria para cuidar da ovelha, Davi se vê diante de Deus como aquele que tem um Deus que cuida dele, cuida de maneira completa, cuida de maneira intensa. Um escritor, ele disse o seguinte acerca dessa afirmação de Davi no primeiro versículo do capítulo 23 de Salmos. Ele diz que uma longa experiência de confiança em Deus jaz por trás dessas palavras. O rico relacionamento de Israel como um todo com Deus é tomado como a realização individual. O quadro de um pastor fiel e do terno cuidado e confiança e contínua vigilância. A ovelha instintivamente confia no pastor quanto às necessidades do dia seguinte. O aspecto mais notável dessa metáfora extensiva é a orientação sábia do pastor. Ele conduz ao descanso e à restauração pelas lutas da vida e através de lugares perigosos. O pastor cuida assim das necessidades da vida e afasta o temor do perigo. Outro estudioso dos Salmos, chamado Leslie McCall, ele comenta: esse poema deve muito à sua beleza à mistura talentosa das figuras constantes que cobrem os principais aspectos da vida humana. E ele termina o seu comentário, eu não coloquei o comentário todo, mas ele termina dizendo: na verdade, a atividade séptupla do Senhor descrita nos versículos 2 a 5, ele faz, ele leva, ele refrigera, ele guia, está com, prepara uma mesa e unge a cabeça. Todas essas ações estão emolduradas pelo nome O Senhor, constantes no primeiro verso e no último verso. Então toda essa expressão de segurança que Davi vai demonstrar aqui deve-se ao fato dele compreender que tudo aquilo que ele precisava como participante do rebanho, cujo pastor ou supremo pastor era Deus, lhe seria conferido. Então ele tinha essa compreensão de que tudo aquilo que ele fazia pelas suas ovelhas, de maneira muito maior, Deus iria fazer por ele. Então essas duas figuras, elas são importantes para entendermos como Davi, ele via a realidade da sua vida em relação ao cuidado que Deus tinha para com ele. Ele poderia escrever a partir da sua experiência. A sua experiência como pastor certamente influenciou a maneira como ele escreveu esse salmo. Ele levou em consideração aquilo que ele era para as suas ovelhas, aplicando isso ao Senhor. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A ideia que os estudiosos passam aqui, no sentido da construção do texto, é que se eu tenho Deus como meu pastor, eu não terei falta de nada. Ou, em outras palavras, se eu tenho Ele, eu estou plenamente saciado. Em relação às coisas que eu preciso, Ele como pastor vai suprir. Mas o fato de eu ter a Deus como meu pastor, nesse sentido, eu não sentirei falta de nada. Porque se Deus é o meu pastor, Ele vai cuidar das minhas necessidades. E pelo menos aqui do versículo 1 ao versículo 4, nós podemos ver 7
princípios assim, ou 7 provisões que Deus nos faz como nosso pastor. Então, através daqueles termos que são usados e que nos foram apresentados, né, dos versículos 2 ao 5, ele faz, ele leva, ele refrigera, ele guia, ele está com, ele prepara uma mesa e unge a cabeça. Nós vemos Davi pensando no Senhor como seu pastor, a maneira como ele vai prover as suas necessidades de maneira completa. Então nós poderíamos pensar, pelo menos aqui, do versículo 1 ao 4, em 7 provisões que Deus, como pastor, faz com a vida daqueles que são suas ovelhas, que são ovelhas do seu pasto. Primeiro, capítulo 23, verso 2, ele deixa claro que o cuidado de Deus fará com que ele tenha uma vida totalmente satisfeita. Talvez essa seja a nossa maior luta como cristãos, porque nós não temos uma satisfação completa em Deus e às vezes buscamos na nossa vida algo para preencher um vazio que não deveria existir mais. A gente, quando vai evangelizar, diz sempre para as pessoas, né, que o ser humano perdido, ele tem um vazio no coração que só Deus completa. E nós dizemos para o perdido: se você entregar a vida para Jesus Cristo, esse vazio do seu coração vai ser satisfeito. E aí a gente entrega a vida para Jesus e depois descobre que está atribulado porque tem vazio lá dentro que não deveria ter. E essa é a nossa grande luta na nossa caminhada de santificação até o dia que estejamos perfeitos diante de Deus. Então aqui ele deixa claro que Deus, ele provê uma completa satisfação para aquele que é ovelha do seu pasto, para aquele que está nele. Ele usa a expressão no verso 2: deitar-me faz em verdes pastos. Eu estava lendo, eu li alguns comentários, e uma das coisas que um comentarista afirmava, eu também observei: eu nunca vi uma ovelha deitada. Talvez aqui na região, vocês que conhecem gente que cria ovelha, talvez já vi, mas sempre que eu vejo um rebanho de ovelha, está tudo em pé. E alguns estudiosos falando sobre essa realidade, né, de que a ovelha, apesar de ser um animal bem manso, bem tranquilo, ele é um pouco assustado e medroso. Então, para que você encontre uma ovelha deitada, ela precisa estar se sentindo em profunda segurança. E aqui o salmista diz que ele vai conduzir a pastos verdejantes. A ideia aqui é que ele vai, como supremo pastor, sempre buscar um lugar onde haja um capim macio, a fim de que as suas ovelhas, macio e novo, a fim de que as ovelhas possam se alimentar e descansar. Então, o fato delas, alguns dizerem que as ovelhas nunca se deitam até que estejam satisfeitas. E aqui, pensando na realidade que Davi apresenta, como Deus sendo pastor, ele como sendo ovelha, nós deduzimos que a ideia dele é que não apenas a realidade das suas necessidades como ser humano, em termos materiais, como as suas necessidades espirituais são supridas em Deus. Em Deus nós encontramos o descanso que a nossa alma precisa. Isso é o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E ele termina o texto dizendo que se quem vier vai encontrar descanso para a sua alma. Em relação à agitação desse mundo, em relação à agitação da realidade das incertezas religiosas que são oferecidas no curso desse mundo, quando encontramos Deus mediante a pessoa do seu Filho Jesus Cristo, nós encontramos descanso para a nossa alma no que diz respeito a questões eternas, encontramos descanso na nossa alma no que diz respeito a questões terrenas. E essa figura do cuidado do pastor, ela é muito expressa nas últimas palavras de Mateus, capítulo 28, verso 20, quando Jesus diz: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Então, quando Davi pensa em Deus como seu pastor, ele pensa numa realidade de um relacionamento em que ele estaria completamente satisfeito, completamente suprido de tudo aquilo que ele carecia para viver bem, ainda que, lá no versículo 5, ele deixa claro que os inimigos continuam lá. Eles vão estar sempre lá, mas o fato de nós termos Deus do nosso lado, isso faz diferença. Quando nós conversamos, às vezes, com algumas pessoas não crentes, né, que estão passando luta, e elas perguntam como é que a gente pode ter tranquilidade no meio das lutas, a resposta que eu dou para elas sempre é essa. A única diferença que há entre mim e ela, no que diz respeito dessa questão da luta, é que eu sei que Deus está lá. E na maioria das pessoas, quando elas passam por luta, elas põem na cabeça que Deus abandonou elas, inclusive os crentes. Não é difícil a gente encontrar um crente que está passando por luta e vem pedir conselho para a gente e diz: pastor, eu acho que Deus me abandonou e me largou e me deixou para trás. E aí não tem como encontrar satisfação e conforto na hora da luta. Porque a única coisa que de verdade pode trazer conforto e plena satisfação, ainda que estejamos em dificuldade no caminho, é saber que aquele que nos trouxe para o seu reino, que nos salvou, que nos comprou, ele está lá. E ele prometeu estar lá. E a sua palavra diz que ele permite que nós passemos por momentos difíceis, mas Paulo diz que nenhuma tentação, como é que diz lá no 10:13, nenhuma tentação vos sobrevém senão humana, ou provação. As pessoas ficam lutando para ver qual é a tradução mais cabível, mas ele diz: mas fiel é Deus, que juntamente com a provação provê o escape, de sorte que possais suportar. Então, nesse sentido, o fato de nós sabermos que Deus vai estar sempre lá, isso faz uma diferença muito grande, e isso vai fazer com que, mesmo em meio à agitação e todas as dificuldades que nós venhamos que enfrentar, isso nos faça passar pelo meio desse turbilhão de forma mais tranquila, porque sabemos que não vamos passar por lá sozinhos. Então, nesse sentido, nós temos a provisão da completa satisfação pelo fato de sabermos que Deus está lá. Outra coisa que nós vemos aqui é que, pelo fato de Deus estar lá, nós estamos seguros da sua orientação, porque esse era o papel do pastor. Ovelha não se guiava e não se guia, ela é guiada pelo pastor, ela tem uma confiança plena no pastor. É o pastor que guia ela para o alimento, é o pastor que guia ela para o lugar onde tem água. Então, essa figura de um pastor que guia as suas ovelhas pelo caminho que deve andar, quando Davi olhava para Deus como seu pastor, ele tinha essa segurança de que havia alguém que iria orientá-lo. E eu acho interessante que ele diz: guia-me mansamente a águas tranquilas, ou a águas de descanso, continuando com essa ideia de um Deus que iria suprir as suas necessidades de maneira contínua, e não apenas isso, orientando ele pelo caminho que deveria andar. Nesse aspecto, nós precisamos entender que nós temos as Escrituras como a voz de Deus nos orientando o caminho que devemos andar, e como ovelhas nós devemos nos devotar a isso, né? Às vezes eu fico preocupado, né? Um exemplo, estamos na campanha de leitura bíblica. Se você perguntar para mim: pastor, quantos irmãos da igreja estão na caminhada na leitura bíblica? Eu só sei que tem alguém quando ele chega para mim e diz que está muito atrasado. Mas é complicado. Como alguém que é ovelha e que pode dizer que o Senhor é meu pastor, pode ter a confiança de que será guiado se ele rejeita ouvir a voz desse pastor? Então, nesse sentido, Davi tinha essa confiança, Davi tinha a lei. E quando você olha os Salmos, essa exaltação e o conhecimento da lei do Senhor e das Escrituras que ele tinha à sua mão, isso fazia diferença na compreensão que ele tinha acerca de quem Deus era. Então, não vai faltar orientação para aquele que é ovelha do aprisco de Deus. E essa orientação vai sempre conduzir eles às águas de descanso, ou seja, ao suprimento daquilo que ele precisa para lidar com a agitação desse mundo em que nós ainda estamos caminhando no curso dele e chegar ao fim que é desejado. Então, ele tem Deus como seu guia.
Então, da mesma maneira que as ovelhas de Davi tinham Davi como guia, e era ele que conduzia essas ovelhas para o lugar de descanso, aqui ele tem essa segurança de que ele é aquele que guia. Deus é aquele que guia o seu povo para o melhor caminho. Existe um hino antigo evangélico que o título dele é Ele me guia, né? Então, uma das estrofes dele diz o seguinte: Ele me guia, ó pensamento abençoado, ó palavras repletas de conforto celestial, seja o que eu fizer, seja onde estiver, é a mão de Deus que me guia. Então, essa segurança nós temos de que, se temos Deus como nosso pastor, Ele vai nos guiar, Ele vai fazer a provisão para nos orientar no caminho que devemos andar. Se de alguma maneira a coisa ficar difícil, se de alguma maneira a caminhada nos trouxer machucões, arranhões, então nós precisamos entender que Ele também provê a restauração da nossa alma. Então Deus cuida de nós de maneira completa. No Salmo 23:3, ele vai dizer que ele refrigera a minha alma. E alguns estudiosos, eles definem esse termo, o sentido dele: ele me aviva, ele me renova e ele me refresca, no sentido de que ele simplesmente nos renova e nos fortalece e nos dá ânimo para continuar a caminhada. Alguns escritores citam alguns textos do Novo Testamento que falam sobre isso. Ele cita 2 Coríntios 4,16, quando Paulo afirma que ainda que o homem interior se corrompa, contudo, o homem exterior, o interior se renova de dia em dia. Lá em Efésios 4:23 ele diz: e vos renoveis no espírito do vosso sentido. E no Colossenses 3:10 ele vai dizer: e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento. Então, essa confiança que nós temos de um Deus que não apenas nos fortalece exteriormente, que não apenas cuida das nossas necessidades exteriores, mas também que nos socorre nas nossas carências e fragilidades interiores, isso faz diferença na caminhada. Nós temos um Deus que nos socorre de maneira completa se nós o buscarmos. Então nós temos a provisão da satisfação completa, temos em Deus como pastor a provisão da orientação que precisamos para encontrar o melhor caminho a andar. Se de alguma maneira ficarmos atribulados ou formos afetados no nosso ânimo, Ele é aquele que restaura a nossa alma. Outra coisa que nós vemos aqui é que Ele deixa claro que não faltará instrução na justiça ou de justiça. Isso nós vemos nas palavras de Paulo lá em 2 Timóteo 3,16, quando fala que toda a Escritura é inspirada e apta para instruir na justiça, ou seja, instruir aquele que faz parte do rebanho no caminho que ele deve andar, instruir naquilo que diz respeito à vontade de Deus para a sua vida. Então ele vai dizer aqui no 23:3b: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E a ideia de caminhos planos, não caminhos tortuosos que vão nos fazer nos embaraçar com as coisas dessa vida. E aqui Deus não só nos adverte contra o mal, Ele nos guia no caminho do reto, no caminho do certo. Ele nos guia pela sua justiça no caminho do bem. Justiça aqui não diretamente diz respeito à obra salvadora de Cristo, mas justiça diz aqui acerca dos princípios da palavra que nos conduzem a trilhar na nossa caminhada um caminho santo e não um caminho ímpio diante de Deus. Quinto, não me faltará coragem diante do perigo. Então, se o perigo surgir na minha frente, o fato de eu saber que o Senhor é o meu pastor e que Ele está lá e que eu posso contar com o seu socorro da mesma maneira, isso vai me estimular a ter coragem
diante do perigo. Ele vai dizer no 23:4a: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, e aqui a sombra diz respeito a uma escuridão de verdade profunda, uma escuridão mortal, é o sentido que a palavra diz, não temerei mal algum. Então, é a luta final de todo ser humano. O escritor aos Hebreus, falando sobre as ações do diabo para causar temor aos seres humanos, ele diz que o medo da morte é o que mais ele infringe. Aliás, via de regra, o perigo traz medo porque as pessoas associam o perigo à possibilidade de morrer. Então alguém fica doente, fica desesperado por quê? Porque ele sabe que pode morrer. Você está na iminência de um assalto, está lá o cara com um revólver, você se atemoriza, por quê? Porque você pode morrer. Tudo gira em torno desse último inimigo que será vencido, que vai ser a morte no final de todas as coisas, quando o corpo ressurgir. Agora, se ainda que você esteja no vale da sombra da morte, você não vai temer, porque Deus está lá com você, porque Ele é o seu pastor, imagine com as outras coisas que são menores. Mal aqui é generalizado, né? Eu acho interessante, porque ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. E o mal aqui não é só a morte. A expressão mal aqui no original é um mal geral, um mal generalizado. Então, não importa nesse caminho perigoso que eu tenha que trilhar, os males que venham sobre mim, eu vou estar tranquilo. Eu não vou me atemorizar, eu vou enfrentar cada um deles, porque o Senhor é meu pastor. E como pastor, Ele está lá no meio desse caminho difícil, cuidando da minha vida. Penúltimo, não me faltará a presença divina. Essa é a grande chave do cristão na hora que ele está enfrentando dificuldades. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, era o mal iminente, o mal final, eu não vou ter medo, porque tu estás comigo. O Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, mantenedor de todas as coisas, autossuficiente em si mesmo, Ele prometeu estar comigo e com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é importantíssimo nós lembrarmos, principalmente nos momentos em que o mal atinge a nossa vida, as dificuldades de caminhada, os perigos tentam nos envolver, nós nunca estamos sozinhos. A exemplo do que Jesus prometeu em Mateus 28, aqui Davi tinha plena confiança da presença de Deus com ele, da presença do Criador com ele. Ele diz: porque tu estás comigo. E esse é o motivo principal de toda a confiança dele, deve ser o motivo principal de toda a nossa confiança. Por que motivo, gente? Apesar de Davi aqui nesse salmo só fazer uma citação dos inimigos lá na segunda metáfora do anfitrião, mas ele deixa claro que os inimigos continuavam diante dele, continuavam ali. Imagine, nós lemos os 6 salmos primeiros 7, né? E em um texto ele está atribulado e ele ora a Deus, e aí sai da oração do final da tarde e já vai para a oração da manhã, e na oração da manhã ele diz: eu deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. E aí essa experiência dele, quando estava em perigo, de ter conseguido deitar e dormir, e ter as suas forças renovadas ainda com perigo rondando, fez ele olhar do próximo salmo para frente e dizer: eu vou me deitar e vou dormir. Simplesmente usando outras palavras, porque Deus está comigo. Essa é a grande diferença da nossa vida. Essa é a grande lição desse salmo. Esse é o grande motivo dessa fé do salmista. E apesar de continuar convivendo com as mesmas ameaças, lutas, inimigos, perigos de caminhada, ele escreve um salmo onde o tempo todo, desde a primeira frase até a frase do último versículo, ele demonstra a confiança que ele tem pelo fato de saber que o Senhor vai estar sempre lá.
ele vai encontrar na presença de Deus força, ele vai encontrar na presença de Deus conforto, ele vai encontrar na presença de Deus descanso e esperança. E é por isso que ele pôde expressar toda essas afirmações de fé no Senhor, que é o seu pastor e está com ele. E ele vai deixar claro aqui: a tua vara e o teu cajado me consolam. Não vai faltar nessa caminhada conforto no momento de tristeza. Isso é uma máxima das Escrituras Sagradas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao 10, o apóstolo Paulo vai falar das tribulações que ele passou na Ásia. E ele diz que elas foram tão terríveis que a única conclusão, lá no verso 8 e 9, que ele chegou é que ele ia morrer. Mas ele disse que isso aconteceu para que eles não confiassem em si mesmos, mas em Deus, que os livraria. E ele vai dizer: e ele nos livrou e continuou nos livrando. Mas no versículo 3, começando esse discurso, ele vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda consolação, que nos conforta e nos consola em toda a nossa tribulação. Não só que Deus ele vai nos confortar em todas as vezes que nós enfrentarmos uma tribulação, mas ele vai nos confortar e nos consolar em todo o tempo que essa tribulação durar. E às vezes a nossa falta de percepção dessa realidade como Deus, não apenas como pastor de Davi, mas também dos nossos, nos faz nos afligir e desesperar nesses momentos. Então ele não apenas nos conforta e nos consola em todas as tribulações que nós passamos, mas durante todo o tempo em que cada tribulação dessa durar. Ele vai estar lá, ele vai estar sempre lá. Então, nesse sentido, quando nós pensamos nessa provisão que o Deus como pastor traz para nós pensamos em que não nos faltará completa satisfação, nós pensamos que não nos faltará orientação, não nos faltará restauração, não nos faltará instrução da justiça, não nos faltará coragem diante do perigo, não me faltará a presença divina e, por último, não me faltará o conforto e o consolo que eu necessito nos momentos de tristeza. Simplesmente porque Ele é o meu pastor, e como um pastor amoroso e cuidadoso para com as suas ovelhas, Ele vai me conduzir a águas de descanso. Harold Smith, um comentarista dos Salmos, ele disse o seguinte: como um pastor experiente, Davi sabia como conduzir, alimentar e proteger as ovelhas. Por exemplo, ele corajosamente protegeu as suas ovelhas contra um leão numa ocasião e contra um urso em outra. Isso ele diz para Saul quando ele quer dar razão para Saul enviar ele para lutar contra Golias. Ele diz que ele, para defender as suas ovelhas, ele matou um leão e matou um urso. Ele lutou contra eles para livrar as suas ovelhas. E ele diz o seguinte: as ovelhas de Davi confiavam implicitamente nele qual pastor, mas na relação de Davi com Deus, o próprio Senhor era o pastor. Visto que Davi se sentia seguro sob o cuidado amoroso de Deus, podia dizer: o Senhor é o meu pastor. E a questão é que ele levanta: tem você esse sentimento de segurança sobre o grande pastor? Então, quando nós nos encontramos em iminência de perigo, esse sentimento nós temos de que Deus, como nosso pastor, e nós, como rebanho do seu aprisco, rebanho do seu pastoreio, Ele vai estar cuidando de nós da mesma maneira. O fato de saber que Ele está lá, isso nos traz segurança ao coração. Então, todos os motivos da segurança de Davi deve-se a ele essa realidade. Deus, como pastor, Ele certamente conduz, alimenta, protege aqueles que são as suas ovelhas. Deus continua fazendo isso, Deus continua exercendo o seu cuidado para conosco. Outro escritor, chamado Adam Clarke, ele estabelece 6 pontos relacionados com o pastoreio, e ele diz: ele leva-os para fora e dentro, a fim de que eles achem pastagem e segurança.
Ele sabe alimentá-los e no decurso de sua graça e providência, Ele leva-os na forma em que eles devem ir. Ele vigia sobre eles e mantém-nos longe de serem destruídos por devoradoras bestas. Se tiver qualquer extraviado, Ele lhe traz de volta. Ele leva-os à sombra em tempos de calor tórrido, e em tempos de perseguição e aflição, Ele se mostra um asilo para eles. Ele toma conta de que não lhes falte nada do que realmente é bom, aqui no sentido do que realmente é essencial. Agora, quando a gente interpreta essa realidade de não faltar nada do que é essencial, isso é desde que Deus não tenha um propósito de trabalhar na vida de uma ovelha, privando ela do que ela precisa. Então, se Deus quiser trabalhar na minha vida em uma área, e que para que essa área seja trabalhada é preciso que Ele me leve a passar necessidade, Ele vai fazer isso sem infringir isso aqui. Paulo disse que passou fome, passou frio porque não tinha roupa para vestir. E aí nós não podemos fazer como os teólogos da Confissão Positiva e Prosperidade, dizer que Paulo estava vivendo um momento de infidelidade a Deus ou de incredulidade. Então, quando ele tem um propósito, ele pode se utilizar dos instrumentos da escassez das necessidades mesmo, sem fazer com que ele se torne infrator disso aqui, como a gente tem um vídeo na internet do Bispo Macedo, em que ele abre a Bíblia e simplesmente diz: olha, se Deus estiver fazendo com que você passe necessidade, você abre a Bíblia e cobre a Ele, porque se Ele prometeu aqui, Ele é obrigado a fazer. Então, se eu estou passando dificuldade na vida, é porque Deus está sendo infiel comigo. Então, abra a Bíblia e mostre para Deus que Ele tem que mudar a sua atitude. Então, esse vídeo está na internet, não é com essas palavras, mas é isso que ele está dizendo. Ele diz: olha, comigo é assim, se eu não tenho, eu pego a Bíblia, jogo no chão e digo: olha, ou dá ou desce. Então, esse tipo de atitude não deve ser. Mas, via de regra, Ele cuida. Ele cuida. Eu às vezes fico pensando assim, olha no passado, quando foi a última vez na vida que eu vivi um período sem saber se eu ia comer na hora do almoço? Eu acho que na minha faixa da adolescência aqui, 15, 16, 17, 18 anos, a gente era bem pobrezinho, corria esse risco de não ter o que comer, acordava de manhã sem saber se ia ter o que almoçar. Mas tirando essa época da minha vida, eu posso dizer que as necessidades que eu tenho, Ele supriu todo dia. Eu tive café da manhã, almoço e janta todos os dias da minha vida. E quem colocou isso lá? Foi Deus. Mas eu não descarto a ideia de que se Ele quiser trabalhar na minha vida, Ele pode fazer com que falte. E o pior, assim, da experiência, é que eu só vou saber depois que Ele fizer a obra. E aí eu vou olhar para trás e dizer: Deus, eu passo de novo, como eu estava no seminário e passei 10 meses sem sustento, assim, não tinha como pagar o seminário, e todo dia eu ia lá, era uma hora e meia de oração, todo dia pedindo a Deus para levantar o sustento, e depois de 10 meses eu olhei para trás e enxerguei o que Deus fez na minha vida, naqueles 10 meses de aflição, e teve um dia que eu fui orar, e quando eu sentei, eu disse: Deus pode fazer tudo de novo. Então foi fácil orar, faz tudo de novo, depois que eu vi o benefício que a luta trouxe, e a aflição trouxe, o sofrimento trouxe. Mas enquanto não vi o resultado do propósito pelo qual Deus me fez passar por aquilo, eu chorei muito. E muito. Então, nesse sentido, se Ele tem um propósito de trabalhar na nossa vida, Ele pode, em algum momento, retrair a sua mão, a fim de que nós possamos buscá-lo. Não para que a gente se afaste dele, mas para que a gente o busque e bata na porta dela e bote. E aí, quando a porta se abre e a gente vê a obra que ele fez, a gente agradece pelo sofrimento que passou. Outro estudioso, ele falando sobre o trabalho do pastor, e no que diz respeito ao pastor real, que cuida de uma ovelha real, no que diz respeito ao pastoreio espiritual de um pastor com as ovelhas, uma cláusula dessa inverte, que é a questão do alimento. Mas ele diz o seguinte: o trabalho de um pastor naquela região, primeiro, ele não descansa para que as suas ovelhas possam descansar. Ele não dorme para que as suas ovelhas possam dormir. Ele só come depois que delas comerem. Isso é o trabalho normal de um pastor naquela região.
não só combate o perigo, mas nem ao menos deixa o perigo se aproximar. Ele cuida das ovelhas como a filhos, provê o que precisam, dando muito mais do que necessitam, e, se possível, morre para que elas possam viver. No caso do alimento, no nosso caso, a gente tem que se alimentar primeiro para depois dar alimento. Então, existe toda essa segurança. Imagine, quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, ele tem essa ideia de cuidado e de provisão e de satisfação toda na sua cabeça. E aí não importa, como ele diz lá no Salmo 3, ainda que 10 milhares de pessoas se levantem contra mim, eu não vou ter medo. Não vou ter. Deus é o meu escudo. Ele é a minha proteção. Não é o inimigo e a quantidade de inimigo e a gravidade do perigo. É Deus ali comigo que me faz estar seguro. Então, a primeira parte ele apresenta Davi como pastor e alguém que cuida de um rebanho fora de casa. E aí, na segunda parte, ele entra dentro de casa e olha para Deus como um hospedeiro que o recebeu na sua casa e agora cuida dele. Versículos 5 e 6. Deus é apresentado como um hospedeiro benevolente. Ele vai usar essa expressão, preparas uma mesa. Prepara-se uma mesa, isso fazendo referência àqueles banquetes que eram oferecidos aqui diretamente pelos reis, onde eles convidavam pessoas para estarem participando desse banquete. Então, nesse sentido, ele muda a figura, sai do campo, vem para dentro de casa, e aí ele diz que Deus, nesse banquete, como um hospedeiro fiel, ele vai atribuir a ele a honra devida. Ele será honrado, ele não será um desprezado na casa de Deus, ele não será um desprezado no banquete, mas ele vai estar dentro desse âmbito, mais uma vez, debaixo da proteção, do cuidado e da provisão de Deus. Porque a figura não é diferente. Se um rei convida alguém para vir para sua casa, para participar de um jantar, enquanto aquela pessoa está lá, ela está sob a proteção de Deus. E ele vai dizer que ele unge a sua cabeça. E aqui não é ungir para ser rei. Jesus chegou na casa de um fariseu e quando ele está lá conversando com ele, entra aquela mulher e ela quebra aquele vaso e unge os pés dele e beija ele, e aquele fariseu começa a olhar e dizer para Jesus, olha, imaginar sua cabeça, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria ela fazer isso. Então ele não é de Deus, deixar uma mulher tocar nele assim. E aí depois disso ele vai confrontar o seu anfitrião. Por quê? Porque ele não ungiu a sua cabeça com óleo. Então era uma atitude de demonstração de satisfação para com aquele que estava recebendo e de alegria para com aquele que era ungido. Então, Davi aqui ele deixa claro que pelo fato de Deus ser o dono da casa que o recebeu e o ungiu, ele não apenas iria desfrutar da proteção, do cuidado, mas de toda a alegria que ele necessitava, principalmente porque ele vai falar do cálice que transborda, expressando a consciência que ele tinha de que tudo aquilo que ele precisava da parte de Deus para ser e se sentir totalmente completo e satisfeito, ele encontraria lá. E aqui ele vai deixar claro, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E aí, se você corre para os Salmos de Lamentação, você vai ver o contraste que ele faz. Pelo fato dele fazer parte do povo de Deus, pelo fato dele ser um escolhido de Deus, pelo fato dele fazer parte daqueles que temem a Deus e confiam em Deus, no final da jornada, ele vai estar ao lado do Senhor eternamente. Porém, os ímpios serão julgados e serão castigados.
Então aqui o contraste não é que ele é um melhor que os demais, ou seja lá o que for, mas é que ele está fazendo um contraste sobre a situação dele, como alguém que tem Deus como seu pastor e confia nele, e aqueles que não têm. Então, aqueles que não têm caminham para a perdição, mas ele não está caminhando para lá, ele faz parte do povo de Deus. Eu acho interessante quando nós estudamos Apocalipse, se eu não me engano, em Apocalipse capítulo 19, nós estudamos as duas ceias. Como é apresentada a vinda de Cristo e o juízo estabelecido, e ele vindo buscar a sua igreja e ele vindo julgar os ímpios. Então a primeira ceia é a boda do Cordeiro, onde a igreja vai participar, selando aquela comunhão eterna que vai se desenvolver entre Deus e o seu povo. E os ímpios? O julgamento é apresentado como a ceia, onde os ímpios são a ceia. Então, enquanto os crentes são convidados para a ceia, para a boda do Cordeiro, os ímpios são a ceia, demonstrando o estado de desgraça em que eles vão se encontrar no final de tudo e de sofrimento. Então, aqui Davi se sente um privilegiado. Ele sente-se amparado, cuidado, confortado, suprido em suas necessidades por Deus. E para falar disso, no Salmo 23 ele usa essas duas figuras: a figura de um pastor que cuida da sua ovelha, ele sabia muito bem como isso acontecia, e de um rei que recebe um convidado especial na sua casa e protege ele, supre ele e simplesmente confere a ele a alegria que ele precisa. E ele vai terminar o Salmo dizendo que certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei para sempre na casa do Senhor. Então aqui ele demonstra a base sobre a qual ele administrava essa confiança da relação com Deus. Não era porque ele era bom, não era porque ele obedeceu toda a lei, não era por nada disso. Davi sabia que essa relação de Deus como pastor e ele como ovelha, de Deus como anfitrião e ele como convidado de honra, se mantinha unicamente por duas coisas: bondade e misericórdia de Deus. Alguns estudiosos atribuem ao texto original o sentido de que essa bondade e amor é um bondade e amor pactual, pelo fato de Deus haver escolhido ele para ser parte do seu povo, e aí essa escolha está fundamentada na graça, mas não é por mérito humano. Davi sabia que todos esses confortos, esse consolo e essa segurança que ele tinha era pelo fato de que a bondade e a misericórdia de Deus havia alcançado a sua vida. Alguns estudiosos eles traduzem esse texto de maneira diferente. Eu queria terminar aqui. Ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, dependendo da tradução, por longos dias ou para todo o sempre. Mas um estudioso ele diz que o significado do texto é mais ou menos assim, levando em consideração, eu acho, aqui os Salmos de Lamentações, que eles sempre terminam. Davi fala da aflição presente, mas quando ele se fortalece e o seu ânimo é renovado, é porque ele olhou para o futuro e viu que aqueles ímpios iriam se defrontar com o juiz, com Deus como juiz que iria puni-los, mas ele estava livre dessa punição. Ele não seria punido como os ímpios, e isso fazia com que as forças e o ânimo dele se renovassem. E em função disso, um dos intérpretes, um dos estudiosos dos Salmos, diz o seguinte: habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para todo sempre. Mas o significado mais profundo é mais do que uma longa vida nessa terra. Bondade e misericórdia todos os dias da minha vida serão seguidos por um lar eterno na presença de Deus quando essa vida chegar ao fim. Então a ideia é que Davi tinha essa consciência de que o relacionamento de comunhão de Deus com ele não estava limitado aqui, mas estava limitado a um relacionamento eterno que foi estabelecido e que não iria se findar com a sua morte aqui nesse mundo. Então nós temos essa segurança.
Temos essa segurança. Eu estava pensando hoje que isso aqui seria muito tranquilo aplicar, pensando na nossa realidade de vida terrena e aquilo que nos aguarda no final, como é apresentado como as bodas do Cordeiro e o estabelecimento da comunhão eterna. Enquanto nós estamos nessa caminhada de perigos, de lutas, de fraquezas, de situações difíceis de caminhada, então nós precisamos lembrar mesmo de Deus como nosso pastor, nos conferindo todas aquelas provisões. Porque enquanto a perfeição não chegar, nós vamos enfrentar lutas o tempo todo, ou como o escritor aos Hebreus diz, na nossa carreira, nós vamos ter sempre o peso e o pecado o tempo todo tentando nos impedir de correr, mas ele diz, continue correndo e olhando para Jesus na linha de chegada, o autor e consumador da nossa fé. A ideia é que ele começou a obra da tua vida e ele vai completar, então corra, olhe para ele. Enfrente os desafios, enfrente o pecado, enfrente os pesos que se levantam. Por quê? Porque quando você ultrapassar a linha de chegada, aí você vai chegar no seu verdadeiro lar e será paz e alegria para todo sempre. Então, enquanto estamos na nossa carreira, temos essa segurança. Temos um Deus que cuida de nós. Nós somos ovelhas do seu aprisco, do seu rebanho. E porque somos ovelhas do seu rebanho, temos a Ele como nosso bom pastor, que em seu Filho veio e deu a sua vida para que eu e você pudéssemos viver esse privilégio. Então ele vai estar sempre lá. Ainda que os perigos venham, ele vai estar sempre lá. Ainda que os desafios venham, ele vai estar sempre lá. Ainda que os perigos venham, ele vai estar sempre lá. E ainda que a iminência da morte bata a nossa porta, nós temos que dizer como salmista, eu não vou temer. Principalmente para nós que somos privilegiados, né? Nós sabemos para onde vamos depois que a morte bater a nossa porta e nos vencer. Estamos tranquilos, estamos seguros, porque vamos para o nosso lar. Vamos adentrar as portas do castelo do rei. E agora usufruiremos dele. Não uma segurança temporal, não uma segurança que pode durar e daqui a pouco terminar, mas depois que assentarmos no banquete lá, vamos desfrutar de uma segurança eterna. Então, exemplo de Davi, nós precisamos lembrar, Deus é o meu pastor. Deus é o teu pastor e Ele é o nosso pastor. E como pastor que cuida do seu rebanho, Ele vai estar sempre conosco, nos guiando, suprindo as nossas necessidades, exceção se Ele tiver um propósito para trabalhar na nossa vida nessa área. Ele vai nos livrar dos nossos inimigos, Ele vai nos caminhar conosco pelos terrenos e pelos caminhos difíceis, Ele vai nos dar pastos verdejantes e muitas vezes ainda nessa vida momentos de descanso. Na hora da aflição Ele vai nos consolar e vai nos confortar e vai nos consolar e confortar até que a aflição passe e Ele vai nos conduzir até aquele dia glorioso em que vai nos livrar desses males de uma vez para sempre, vai nos fazer entrar no seu reino, vai nos fazer assentar na mesa da comunhão, na boda do Cordeiro, e aí estaremos para sempre com Ele. Mas enquanto estamos nessa vida, lembre disso. Aquilo que Davi enxergava em Deus como seu pastor deve fazer parte da minha vida e na sua vida, porque os dias maus vão bater a nossa porta. E quando eles baterem, nós nos lembraremos que existe alguém conosco que é muito maior que Ele. E que tudo aquilo que nós precisarmos para suportá-lo, Ele vai nos conceder. Vamos curvar sua cabeça. Vamos orar. Deus amado, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Se não encontramos, Senhor, aonde agarrar-nos, Senhor, na hora da aflição, da luta, é porque estamos desprezando, Senhor, o único instrumento que pode de verdade nos auxiliar, que é a tua palavra. E aquilo que a tua palavra nos ensina acerca de ti, da tua vontade e da obra que o Senhor está fazendo na nossa vida. Por isso nós pedimos ao Senhor, Deus, que não nos permita esquecer essas verdades. São cânticos, são orações, são poemas escritos que em seu fundamento nos transmitem mensagens que nos ajudam, Senhor, de maneira extrema a continuar a nossa caminhada e nos manter firmes, ainda que os males nos aflijam e nos atinjam no decorrer da nossa caminhada. Por isso nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Ela de verdade é aquela que traz refrigério para a nossa alma quando ela está abatida. É por intermédio dela que o teu Santo Espírito evoca do nosso
da nossa mente aquelas promessas que o Senhor fez, Senhor, e as aplica às necessidades da nossa vida diária, a ponto de que nós estejamos confortados, Senhor, ainda que a nossa vida esteja virando de cabeça para baixo, porque Tu estás lá conosco, Senhor, e a Tua palavra nos garante disso. Por isso nós pedimos ao Senhor Deus que não nos permita afastar dessas verdades, que o apego nosso à Tua palavra, ele só se intensifique, Senhor, ele só cresça, porque nós reconhecemos a batalha que é, Senhor, nós reconhecemos a dificuldade que enfrentamos quando intentamos no nosso coração transformar a Tua palavra no nosso alimento diário, Senhor. Não é muito tempo, às vezes varia de um dia para o outro, mas é uma luta cada vez que sentamos para lê-la, é uma luta cada vez que sentamos para meditar nela, Senhor. Ó Deus, cada vez que sentamos para preparar alguma coisa que sirva de instrução para o Teu povo, nós reconhecemos a luta que é, Senhor, luta essa que nós não enfrentamos fazendo as coisas que seguem o curso dessa vida. Não cansamos assistindo 2 horas o jogo, Senhor. Não cansamos assistindo 2 horas ou mais um filme, Senhor. Não cansamos, Senhor, ó Deus, participando de algum momento de lazer, ainda que isso dure o dia todo, Senhor. Mas todas as vezes que voltamos os nossos olhos para o Teu caminho, Senhor, ó Deus, parece que as coisas se tornam difíceis, Senhor. E isso faz parte, Senhor, porque o Senhor disse que o caminho que segue a Ti, Senhor, e com rumo, Senhor, a salvação é o caminho apertado, não é o largo. E a porta é estreita, que nós viemos nos lembrar dessas coisas, sabendo que vale a pena as lutas, Senhor, e vale a pena o esforço para perseverarmos, ainda que em nossa natureza interior haja uma batalha, ainda que fora de nós haja uma batalha nos convencendo de que esse caminho não é bom, mas não existe caminho melhor do que aquele que tem a Tua palavra como lâmpada para os pés e luz para o caminho, Senhor. Não existe caminho melhor do que aquele que tem a Tua palavra como prumo, Senhor, que nos guia, Senhor, e que faz com que as nossas decisões tenham a Tua palavra como elemento de comparação e de juízo. Ó Deus, por isso nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a olhar para a Tua palavra como de verdade devemos olhar, porque nós encontramos nela tudo, absolutamente tudo que precisamos para vivermos satisfeitos, completos aqui, ainda que imperfeitos, ainda que em luta, mas em nosso coração, Deus, nós temos tudo aquilo que precisamos, Senhor, e que o Senhor nos revelou e inspirou homens para registrar, Senhor, a fim de que a nossa alma pudesse encontrar descanso, Senhor, não apenas ao olhar para o curso dessa vida, mas ao olhar para a eternidade, para aquilo que nos aguarda lá. Por isso que o Senhor venha ser conosco, Senhor, e venha nos encontrar. O Senhor venha ser conosco e venha nos convencer dessas verdades. O Senhor venha ser com a minha vida, com a vida dos Teus filhos, com a vida da Tua igreja, e venha nos ajudar, Senhor, a perseverar nesse caminho. Foi a primeira coisa que foi registrada acerca da perseverança da Tua igreja. Eles perseveraram na doutrina, Senhor. E as outras coisas só são possíveis depois que a doutrina está na nossa mente e no nosso coração. Ela encheu os espaços da nossa mente e ela, pelo poder do Teu Santo Espírito, foi aplicada ao nosso coração. Por isso, pedimos que o Senhor faça isso em nós, Senhor. Que o Senhor nos faça amar a Tua palavra mais do que qualquer coisa, Senhor, nesse sentido, porque é nela que conhecemos a Ti, Senhor, é nela que o Senhor se apresenta a nós, é nela que o Senhor se revela com mais detalhe a nós, e não apenas o Senhor revela quem o Senhor é, mas o Senhor revela a Tua vontade e a maneira como o Senhor opera nessa vida, inclusive na nossa, a fim de que nós estejamos seguros do Teu cuidado e da certeza de que o Senhor começou a obra, o Senhor vai completá-la. Desde o começo até o fim, o Senhor vai estar conosco todos os dias. Por isso, me ajuda a lembrar disso. Ajuda os Teus filhos a lembrar disso, porque isso será um instrumento para ajudar aqueles, Senhor, que por desconhecer a Tua palavra, acha que cada momento de luta e aflição que eles passam é porque o Senhor os abandonou. E eles sofrem demais, Senhor, por não conseguirem confiar e demonstrar a segurança que eles podem ter pelo fato de que o Senhor está com ele. Nenhuma dessas lutas será mais do que eles podem suportar, e o Senhor ainda vai abençoá-los, utilizando esses momentos difíceis a fim de que eles cresçam, Senhor, e se fortaleçam na fé em Ti. Por isso, que o Senhor venha me ajudar. O Senhor venha ajudar os Teus filhos, Senhor, e que nós venhamos, durante todo o curso desse dia, pensar nessas coisas,
possamos pensar nas coisas de cima, olhar para as coisas do alto e renovarmos a nossa mente com essas verdades maravilhosas que só fazem bem, Senhor, para nós e que de verdade nos conduzem às águas de descanso. Por isso, ser com a minha vida nesse dia, ser com a vida dos teus filhos, que à noite possamos estar reunidos nos nossos cultos e expressando com o nosso coração e com os nossos lábios, Senhor, a alegria que temos pelo fato de o Senhor haver nos escolhido para fazer parte desse povo que se tornou ovelhas do teu pasto e que pode dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por isso, nessa manhã recebe o nosso louvor e a nossa gratidão. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Hoje à noite